Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje, mais uma vez aqui participando da nossa tão abençoada reunião de oração. É muito gostoso às terças-feiras nos reunirmos mesmo online para orarmos, para louvarmos e também para meditarmos na palavra. Nessa noite eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre um personagem bíblico muito famoso, conhecido do Velho Testamento, Daniel. Quem foi Daniel? Daniel, ele foi um jovem muito especial ali de Judá. Ele fez parte do cativeiro da Babilônia, naquela época quando Nabucodonosor levou cativo o povo de Jerusalém ali para a Babilônia. Daniel era um daqueles jovens, filhos de nobres, um jovem culto, um jovem estudado, que foi levado ali para ficar no palácio do rei, junto com os seus amigos, os famosos Sadraque, Mesaque e Abidnego, a turma da fogueira que vocês lembram tão bem. Daniel passou ali um tempo sendo preparado pelo rei, para poder servir depois ali como sábio, como mago no palácio. Alguns fatos que a gente se lembra quando pensa em Daniel. De cara no capítulo 1, nós vemos Daniel se recusando a se alimentar com as finas iguarias do rei e com o seu vinho. Ele se posiciona não aceitando mudar o seu tipo de alimentação, não aceitando se contaminar com os costumes ali daquele povo. Uma pessoa com muita personalidade e posicionamento. Depois, no capítulo 2, nós vemos ali o fato da revelação do sonho do rei Nabucodonosor. Ele tem um sonho de uma grande estátua, uma estátua que tinha partes de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro. E ele queria que os magos ali, os caldeus, revelassem, não apenas interpretassem o sonho, mas revelassem qual era o sonho que ele tinha tido. E aí ele resolveu matar todos os sábios. E Daniel fica sabendo disso, ora, busca a Deus junto com seus amigos e revela aquele sonho. Fala para o rei o sonho que ele tinha tido e depois dá também a interpretação. Depois Daniel teve sonhos, visões, revelações, foi um homem tremendo, visualizou coisas que aconteceriam ainda, que ainda vão acontecer no futuro. E aí quando chegamos no capítulo 6, o famoso capítulo da cova, o fato mais marcante e mais lembrado quando Daniel é salvo da cova dos leões. Diante dos acontecimentos da vida de Daniel, dos fatos marcantes, eu gostaria de destacar algo que eu considero talvez o mais importante na vida de Daniel. E é exatamente no capítulo 6 de Daniel que nós vamos encontrar esse fato, já no reinado do rei Dario. Daniel, um homem de oração. A vida de oração de Daniel me chama mais atenção até do que as revelações, do que as coisas que ele fez. Porque eu acredito que o sucesso que Daniel teve, que a vida que ele teve, o testemunho que ele deu ali, naquele lugar estranho, naquele local adverso, foi fruto de uma vida de oração, foi fruto de uma vida de compromisso com Deus. O que acontece no capítulo 6? O rei Dario, ele decide instituir 120 pessoas chamadas sátrapas para cuidarem do seu reino. Divide o reino em 120 partes e coloca esses homens ali. Dentro desses 120, ele escolhe 3 presidentes. E entre esses presidentes estava Daniel, porque Daniel já se destacava no reinado. O próprio Nabucodonosor já tinha exaltado Daniel e o colocado como governador ali na Babilônia. E aí ele faz isso, só que Daniel, pela sua qualidade, pelas suas virtudes, pela sua honestidade, sendo estrangeiro, sendo filho do povo de Israel ali, ele desperta os ciúmes daqueles homens que eram do povo local. E aqueles homens tentam de alguma forma derrubar Daniel. Só que como Daniel era um homem fiel e justo, eles não encontram formas de... Não havia CPI, não havia lava-jato que desse conta e que pegasse alguma coisa irregular na vida de Daniel, porque ele era uma pessoa correta. Aí eles tramam um plano para que através da lei de Deus Daniel fosse pego. Eles chegam para o rei Dario e falam o seguinte: rei, nós vamos dar uma ideia para o senhor. Nós vamos fazer um decreto que no período de 30 dias... todas as pessoas só poderão fazer petições para o rei. Ninguém vai poder orar ao seu Deus, ninguém vai poder pedir nada para homem algum.
quem for pego pedindo algo que não seja para o Senhor, para o rei, vai ser lançado na cova dos leões. O rei concordou, massageou o ego dele, carimbou, decretou. E o que acontece? É o que nós vamos ver agora no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Olha só, Daniel 6:10, logo depois que o decreto havia sido já estabelecido. Olha só o que Daniel faz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. De tudo que acontece no livro de Daniel, de tudo que acontece na história de Daniel, isto aqui, este versículo é o que mais me impressiona, é o que mais me chama a atenção. Logo após o decreto ser definido, qualquer pessoa morreria na cova dos leões se orasse a algum outro Deus e se não fizesse petição ao rei Dario. Daniel vai para sua casa, janelas abertas, 3 vezes por dia se põe de joelhos, dá graças e ora ao seu Deus. O que você faria, meu irmão? O que eu faria? Eu imagino, no auge da minha espiritualidade, com certeza, primeiro, fecharia as janelas. Segundo, oraria bem baixinho, oraria em pensamento para ninguém ouvir. É natural que qualquer pessoa se atemorizaria diante de uma situação dessa. Mas em momento algum, Daniel muda a sua rotina. Ele vai lá, entra na sua casa e mantém o seu hábito, o seu costume de oração, mesmo sabendo que corria risco de vida. E aí nós sabemos o que acontece. Ele é pego, lançado na cova, Deus manda o anjo, ele é salvo e é exaltado, e Deus é glorificado através do rei Dario. A pergunta que eu faço, meu irmão, para você e para mim nessa noite: o que levou Daniel a ter essa atitude? O que leva um homem a arriscar a própria vida para não deixar de orar ao seu Deus? Eu digo para você com certeza que Daniel tinha compromisso com Deus, que Daniel conhecia Deus, que Daniel tinha convicção quanto ao Deus que ele cria. E que muitas vezes no nosso dia a dia nós deixamos de lado a nossa oração, nós não encaixamos a oração na agenda, muitas vezes não cabe a oração na nossa agenda, muitas vezes por motivos fúteis nós oramos pouco ou deixamos de orar. Daniel não era assim. Daniel era comprometido. Daniel tinha relacionamento com Deus. Daniel amava a Deus e Daniel não abria mão daquele tempo, daquele hábito saudável. Não era algo mecânico, não era algo feito simplesmente para cumprir tabela, não era apenas uma atividade religiosa, mas era algo que fazia parte da vida de Daniel. Ele não vivia sem orar ao seu Deus, consciente de que a sua vida pertencia a Deus e que ele necessitava desse tempo de oração, desse tempo na presença de Deus. Eu queria que hoje, nesse momento, nós refletíssemos sobre isso. Como está a nossa vida de oração? O que temos colocado como prioridade? Temos priorizado a nossa vida de oração como Daniel? Temos deixado de lado outras coisas para termos um tempo diante do Senhor? O pastor Abílio tem falado aí sobre a importância da oração. Ele falou sobre os homens, a vida de oração, a importância na vida dos homens. Que nós possamos tomar consciência disso e termos uma atitude, olharmos para Daniel como um modelo, como um exemplo de um homem de oração, mas que isso seja algo natural, espontâneo e prazeroso, que a oração seja algo que faz parte da tua vida, no teu levantar, do teu respirar, uma necessidade vital para que possamos ter uma vida abençoada. E Daniel foi um homem abençoado, foi um homem que foi destaque ali onde ele estava, com um testemunho vigoroso. Deus foi glorificado na vida dele, porque ele foi um homem de oração. Que eu e você, homens e mulheres, possamos
Orar, buscar a Deus e ter uma vida que glorifique o nosso Deus. É isso que eu desejo para você e esse é o apelo que eu faço para você e para mim nessa noite. Que sejamos como Daniel, homens e mulheres de oração. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos na presença dEle. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Fomos animados pelo pastor Alexandre, nosso querido Chan, a permanecermos nessa comunhão com Deus em oração. E na reunião de hoje vamos apresentar vários motivos, alguns ilustrados com fotos, vídeos, mensagens que recebemos. Primeiro pedido é pelos nossos jovens. Semana passada ouvimos aqui algumas canções dos Forasteiros Music e recebemos várias mensagens positivas. O EP Sei, produção deles, completou 1 ano com direito a um vídeo com diversos depoimentos. Separamos alguns para a gente conferir hoje. Sei. Eu simplesmente sei. Eu descobri quem sou e, acima de tudo, eu sei quem Deus é. Essa certeza se constrói com o tempo. E as situações que Deus nos permite passar certamente são as que nos levam a saber. É claro que eu não sei tudo e nós nunca vamos saber, mas a caminhada com Deus nos leva a nos conhecermos e conhecermos a Ele cada vez mais. E por isso eu sei que não estou sozinho. E esse é o tema desse álbum. Nós queremos falar sobre as certezas de quem nós somos e de quem Deus é. E que não importa pelo que nós estejamos passando, Deus continua o mesmo e Ele cuida de tudo. Ele é o Rei, e nós, mais do que servos, somos seus filhos. Olá, gente boa, Beto Tavares aqui. Eu tô vindo deixar uma mensagem para os meus amigos do Forasteiros. Eu tive o privilégio de participar com vocês da gravação da música Cores no ano passado. Tá fazendo 1 ano o lançamento desse CD, desse trabalho. E que privilégio que foi fazer isso com vocês. Tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês, sua criatividade, seu esmero, a qualidade daquilo que vocês fazem, a poesia daquilo que vocês fazem. E para mim vocês são colegas. São pessoas que eu considero muito com um impacto muito grande no reino de Deus. Que alegria. Olá, aqui é Luciano Manga. E eu quero, ao gravar esse vídeo, deixar um alô especial ao Ministério Forasteiros. Eu achei o trabalho de vocês muito legal. Eu ouvi todas as canções do trabalho Sei. Eu quero parabenizá-los pela criatividade, pela musicalidade e incentivá-los a continuarem, a criarem, a produzirem e a manifestarem o reino de Deus. Tá joia? Deixo aqui o meu alô, um alô super especial de coração para você. Porque quando ouvi o EP dos nossos jovens a primeira vez, há 1 ano atrás, fiquei muito impressionado com a qualidade da produção, das composições, das interpretações e me senti muito alegre de ver que na nossa igreja tem gente assim tão boa e fazendo músicas de qualidade para Deus. Que Deus os abençoe, que continuem fazendo música, compondo. E dou aqui uma sugestão, que façam também músicas congregacionais para que a igreja possa cantar e louvar a Deus através delas. Abraço. A gente quer parabenizar vocês por esse primeiro ano do lançamento do CD. E também eu queria compartilhar uma experiência que aconteceu comigo quando a gente estava lá no Panamá, esperando a Scarlett sair do container. Nós tivemos alguns contratempos ali, eu estava muito nervosa, muito tensa. E foi quando lançou o CD. E eu fui ouvir as músicas e daí eu ouvi aquela música Quem Fala. E aí eu desabei de chorar. Deus falou muito comigo através da música, falou pra eu lembrar quem ele era, o que ele já tinha feito e que ele estava cuidando de tudo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu tenho certeza que, assim como nas nossas vidas, muitas outras pessoas foram tocadas através das músicas. Um beijo! Pra mim foi uma emoção do começo ao fim. Essas músicas me acompanham e são poesia pura, em palavras, em sons, e elas me tocam sem exceção.
Claro que é especial ouvir a voz de um filho numa canção, ou ouvir a palavra obrigada na voz doce da Marina, ou imaginar Deus numa explosão de cores na composição do Cauê, ou ainda uma oração assim, no coração poeta do Lê Carrara. E naquele canto de afeto, a harmonia das suas palavras reharmonizou o que ora eu havia composto. E entre o afago brando dos seus braços e a correção justa da sua lei, disse me amar tanto. E eu, agora eu sei. Eu tento me encontrar, eu sei, vou prosseguir, buscando um tatear. Você pode conferir todas as canções do EP Sei no canal dos Forasteiros Music, no YouTube, Spotify e Dropbox. Deus tem levantado não somente músicos, mas também jovens cheios do Espírito Santo para compartilhar as boas novas do Evangelho do Reino. Nas últimas 2 reuniões online dos forasteiros, aos sábados à noite, as mensagens foram de Débora Donaire e Ana Luísa Longe. Vamos ver um trecho de cada reflexão. Essa palavra eu queria começar com um testemunho que aconteceu comigo, e por meio dessa situação foi onde Deus colocou essa palavra no meu coração. No começo desse ano eu entrei para a faculdade, meu primeiro ano de faculdade, numa faculdade que eu queria muito, e estava sendo muito especial. Eu mudei de cidade, estava morando fora, e eu estava muito animada com isso. E eu estava vendo aquilo intensamente, como se toda a minha vida, todas as coisas se resumissem naquilo, como se não tivesse mais nada além disso daqui, além do que o mundo pode oferecer pra gente. Só que veio a pandemia, eu voltei pra casa, e foi aí que, por meio dessa situação, Deus começou a falar comigo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Por meio desse testemunho, eu queria falar que quando Jesus veio para a Terra, Ele nos prometeu 2 coisas, a vida eterna e a vida em abundância. O título dessa reflexão da palavra é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu escolhi essa palavra porque é um assunto que na maioria das vezes a gente se esquece, principalmente nós que crescemos dentro da igreja, e é um assunto muito importante que a gente precisa se lembrar todos os dias, então eu resolvi trazer aqui. Eu fiz um compilado de várias passagens que explicam os sacrifícios que Deus incumbiu o seu povo de fazer, principalmente com cordeirinhos. E o cordeiro, em todas essas situações, ele foi morto no lugar de quem cometia o pecado. E ele sofria o que o pecador devia sofrer. O sacrifício de Jesus, ele não tem uma data de validade, porque ele venceu a morte e ressuscitou, bem diferente do cordeiro do Antigo Testamento, que era queimado no final do ritual. Jesus vive, ele salva ontem, hoje e para sempre. Sua ação substituiu a que era feita pelo animal e foi suficiente para livrar todos do pecado. E isso só foi preciso ser feito uma vez. Devemos sempre nos lembrar do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e nos livrou do pecado, para que pudéssemos viver a vida eterna ao seu lado e tentar viver como Ele, uma vida sem pecados e próxima de Deus. Porque por esse sacrifício nos foi garantida a entrada e permanência na presença de Deus. Não só uma vez por ano, mas todos os dias. Então, a gente tem que tentar viver essa vida todos os dias, porque a gente tem essa oportunidade através do sacrifício de Jesus, em favor a nós, por amor a nós. É isso, muito obrigada. Para assistir essas e outras reflexões produzidas pelos nossos jovens, inscreva-se no canal dos Forasteiros no YouTube. Primeiro motivo de oração, nossos jovens, como vimos. Agora, as crianças. Hannes e Patrícia Navarro
líderes do clube CMC Oance, juntamente com outros casais, enviaram essa mensagem que vamos compartilhar com vocês. Tivemos um pit stop para premiar aqueles que têm feito as lições do manual, frequentado o clube online e participado das devocionais do Ministério Ovelhinhas. Foi um tempo muito bom de celebração. Aí estão algumas fotos do último sábado pela manhã. Terceiro pedido, pela cura dos enfermos. Que Deus abençoe nessa noite nossos irmãos e irmãs em dificuldades físicas, emocionais e também espirituais. Uma notícia que nos anima vem do Mato Grosso do Sul. Acompanhe a mensagem do pastor Geraldinho e da sua esposa Ana. O Alex, filho do Antônio, que estava internado com Covid-19, saiu ontem de manhã do hospital em Campo Grande. Já está em casa com esposa e filhos na cidade de Vista Alegre, Mato Grosso do Sul. Eu me chamo Alexandro, tenho 37 anos. Eu peguei o Covid, né? Então, estou aqui para agradecer a todos, né? E principalmente a Deus, né? Que me deu mais uma oportunidade de vida, né? E agradecer a todos, né? Que esteve orando por mim, pastores, primos, primas, amigos, colega, tio e tia. E a todos que esteve orando por mim, pela minha melhora. Hoje, graças a Deus, eu já se encontro em casa. Eu tenho muita fé em Deus que logo eu já vou estar recuperado. Graças a Deus. Motivo 4. Pastor Rubens Andrade, dos Estados Unidos. Recebemos um vídeo onde ele agradece pelas nossas reuniões online e compartilha sobre o momento que a igreja lá está vivendo. Olá, meus irmãos da CMC Bauru, também CMC Translocal. Meu abraço, minha gratidão, meu agradecimento pelas suas orações e também pelos cultos online que nós estamos podido acompanhar, sendo edificados por cada palavra, pela diversidade de adoração, de adoradores, tem nos alimentado. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. Seguimos aqui em Nova York, enfrentando cada dia um gigante, e essa pandemia, esse quadro econômico, político incerto, mas em tudo Deus tem sido fiel, tem nos guardado, nos mantido, nos sustentado. Nós louvamos a Deus, temos sido guardados como pessoa, família e também igreja. Deus tem sido muito bom para conosco. Amém? Mas peço que continue intercedendo por nós. E hoje estava aqui meditando em João capítulo 12, naquela cena maravilhosa, um jantar, Jesus à mesa, Lázaro, Marta servindo e Maria presta aquele culto que eu chamo de extravagante, dando ao Senhor, quebrando sobre ele aquele vaso de perfume caríssimo e enxugando seus pés com seus cabelos. E li aqui na narrativa de Mateus, capítulo 26, no versículo 8, que ali tinha os discípulos, e a Bíblia dizia que eles se indignaram, dizendo, por que esse desperdício? Eles se indignaram com aquela atitude de Maria e entenderam que aquela oferta tinha sido um desperdício. Mas se você ler o capítulo 11 de João, você vai entender
essa atitude de Maria. Capítulo 11 é um capítulo da morte. Lázaro estava morto 4 dias já, cheirando mal, e Jesus vai ali e ressuscita Lázaro. Agora, no jantar, e Maria olha o seu mestre, o seu Senhor, ali à mesa, do seu lado o irmão, que antes morto, agora com vida, e ela então se derrama em adoração e presta um culto extravagante a Jesus, o amor da sua vida. E eu decidi aqui, lendo esse texto, que não é desperdício a minha adoração, que se digne as pessoas, mas eu quero continuar adorando ao Senhor com intensidade e com total inteireza, integralmente, dando a Ele toda a minha adoração e também todas as minhas ofertas. Amém? Que Deus te abençoe, que você o adore, o sirva com integridade, inteireza e, quem sabe, até extravagantemente. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz. Os montes correm para o mar, teu riso e amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Tudo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado, casal Camargo, Mateus e Camila. A Camila é filha
dos nossos missionários em Portugal, Geraldo e Kátia Cremonese. E é da terrinha que vem o 5º pedido de oração, escrito pelos nossos queridos irmãos que já estão há 3 anos na Europa. Pedimos que orem pelo nosso sustento, através da fidelidade dos irmãos nos dízimos e pelos aluguéis dos quartos na casa missionária. Também pela saúde e economia em Portugal, pois a coisa está ficando feia aqui. Pela nossa saúde, temos feito vários exames. Oremos por Portugal e também pela Espanha e norte da África. Esse é o 6º pedido. Recebemos essa semana a visita do missionário Enoque Ribeiro, bauruense que vive com a família em Málaga, na Espanha. Eles já estiveram na CMC numa das nossas reuniões. Acompanhe esse depoimento do Enoque, feito especialmente para nós que levamos a sério missões e orações. Olá, meus irmãos, eu sou o Enoque e há 2 anos e meio atrás, nós tivemos a oportunidade de estar com os irmãos em uma reunião aqui em Bauru e foi realmente muito abençoador. Eu sou casado com Simone e há 20 anos nós estamos servindo como missionários. Nós estamos servindo no sul da Espanha e no norte da África. Por uma oportunidade de Deus, eu estive passando por Bauru e não podia deixar de vir aqui. Queria compartilhar com vocês alguns motivos de oração pela nossa família. Na verdade, primeiro é um motivo de gratidão, porque Deus tem nos fortalecido ali naquela região e tem aberto muitas oportunidades. Mas eu peço a oração dos irmãos pelo trabalho que Deus tem nos dado ali. Por exemplo, como no Centro de Imigrantes, onde nós estamos atendendo a 200 famílias, e na maioria delas são muçulmanas. E durante esse tempo de pandemia, esse tem sido um trabalho importantíssimo. Mas também eu peço a oração de vocês por esse tempo que eu estou no Brasil. Nesse tempo no Brasil, eu estou viajando para mobilizar igrejas para olhar para o norte da África. Vocês lembram que quando eu estive entre vocês, eu pude afirmar que essa é uma região do mundo onde há 7 países de maioria muçulmana, 200 milhões de pessoas. Orem, por favor, para que nesse tempo que eu estou no Brasil, que Deus me capacite, me dê palavra para desafiar a igreja brasileira a vir servir, assim junto com vocês, ali no norte da África. E por fim, eu peço orações pela minha família. Peço orações por mim, pela Si, pela Daça, pela Jamile. E muito, muito obrigado. Vamos nos empenhar na oração pelo norte da África, pelo Enoque, sua esposa Simone e as filhas Adassa e Jamile. Para saber mais, acesse o site que aparece aí. euoro.pna.com. PNA pelo norte da África. Pedido de oração 7 agora. Já que estamos falando em missões, que tal incluirmos uma família que frequenta a CMC e lidera a Jocum Vila de Piratininga? Fred, Aline e os 3 filhos, Samuel, Luca e Gael. Olha o recado que a Aline mandou. Estamos enviando fotos do trabalho missionário em Brasília Paulista, zona rural de Piratininga. Juntamente com a ETED, que é a escola de treinamento, e alguns obreiros, cerca de 25 pessoas, pudemos fazer distribuição de Bíblias e relacionamentos com os jovens através de percussão e do slackline. O slackline é aquela fita colocada entre 2 pontos fixos que as pessoas tentam se equilibrar em cima. E aí estão algumas fotos desse evangelismo, que teve também apresentação de artes, exibição do filme Jesus. Fred e Aline continuam visitando as famílias que foram evangelizadas em Brasília Paulista. Vou relembrar o que já tivemos de motivos de oração. Jovens, crianças, cura dos enfermos, Rubens Andrade, Estados Unidos, Geraldo e Kátia Cremonese, Portugal, Enoque Ribeiro e família, Espanha e norte da África, Fred, Aline e filhos, Piratininga e Brasília Paulista. Podemos incluir ainda finanças dos irmãos, retorno das reuniões presenciais na Chácara CMC a partir do dia 13 de dezembro, às 10 da manhã.
Segundo turno das eleições municipais neste domingo, dia 29 de novembro. Nossos idosos, que Deus os abençoe com muita saúde, e a liderança da CMC. Os recados dessa noite são os seguintes: contribuições através de depósitos e transferências bancárias, chave Pix, que é o número do CNPJ da CMC, e diretamente no escritório. E domingo tem culto online a partir das 10 horas pelo canal da TV CMC no YouTube, Facebook e IGTV do Instagram. Boa noite e até mais. Tchau!